tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um AlunaCast. Eu, Kelly, terapeuta integrativa energética, e a minha parceira de trabalho, Brígida. Olá, Brígida Helena, neuropsicóloga, sistêmica, trabalhando aí junto com a Kelly. Viemos nesse AlunaCast de hoje. Falar do que, amiga? E hoje nós vamos falar um pouquinho para empresas, sobre os sistemas das empresas que nós acreditamos que está na hora de mudança, né? Faz tempo, né? E um pouquinho também agregando aí aos 5 desejos do ser humano. Vocês sabem quais são? 5 desejos do ser humano. Faço o convite para vocês voltarem aí alguns episódios, porque a gente menciona bastante os 5 desejos, né? Sim. E aí hoje a gente vai dar uma direcionada aí para as empresas. E aí, como a Kelly falou, né? Tá na hora de mudança. Eu até acredito que as mudanças já estejam acontecendo, já estão aí. As pessoas têm se moldado ou têm se adaptado a formas diferentes de atuações na empresa, né? As pessoas têm mudado até algumas nomenclaturas, né? A gente já não sabe mais se chama de funcionário, se chama de colaborador, se chama de parceiro, né? A hierarquia também já tem novas nomenclaturas, já não se fala mais em chefia, fala-se em liderança, né? Já não se fala mais em autoritários, né? Chefes autoritários, já se estabelece aí todo um treinamento para líderes, né? A forma de se relacionar com as pessoas. Mas fica o questionamento, será que só isso basta? Então, né? E de relações a gente gosta de falar, né? Adoramos. Relações é o nosso foco. E o mais, acho que, um ponto crucial para se falar de relações, e que a gente sempre vai também bater nessa tecla, né? Ser humano é um ser complexo, né? A complexidade, sim. E não tem como você estabelecer critérios, regras, acordos simples, né? Para seres complexos e diversos. Exatamente. Trazendo um pouco dos 5 desejos do ser humano e para a gente estabelecer essa complexidade, né? Primeiro, o ser humano ele gosta de se sentir amado, né? Um dos desejos, reconhecido, né? E o ser humano também gosta de ser útil. Elogiado. E o mais importante de tudo, que é um ponto fundamental para mim, o ser humano ele gosta de ser livre. É um dos desejos do ser humano. E acho que eu vou saber se eu vou aprofundar, será eu que vou jogar? Eu tô indo com calma, tô me segurando aqui muito pra ir com calma, amiga. É que hoje sou eu que já vou colocar, porque acho que em tudo isso, né, claro, ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, ser útil e ser livre, que são os 5 desejos, né? A gente vai discorrer melhor sobre cada um deles, mas eu acho que todos eles, né, está ali vinculado ou estar, né, na ideia do ser, né? Então o ser humano precisa ser, né? E o que é ser? Ou se sentir ser. Exatamente, vinculando a essa ideia desses 5 desejos, fica muito intrínseco, né? Essa complexidade, esses desejos e esse ser. Nós somos formados pelo ambiente, né? Nós já falamos isso aqui, o ambiente ele tem muita influência sobre a gente, muito mais do que a nossa genética. É claro que eu falando como uma terapeuta energética, a energia ela é total influenciadora, né? O como o ser foi gerado, o como o ser nasceu, o que a mãe desse ser passou na gestação
e as energias que se moldaram através do ambiente também que ele foi criado, tudo isso influencia. A gente fala, né, que nós somos resultados de uma história, então é isso que você está Sim, dizendo, né? sim. Que nós somos resultados de uma história, de uma ancestralidade que esteve também sob influência direta, né, da época, do meio, do que foi sendo vivido e construído. Exatamente. E aí que traz essa complexidade de ser do ser humano, porque cada um é diferente, né? Cada um viveu em uma experiência única e traz a sua história, traz as suas capacidades, traz as suas crenças, os seus medos e questionamentos, né? E dentro de tudo isso, como é que eu encaixo grupos, né? Indivíduos, seres, dentro de um sistema? Vamos falar primeiro do sistema que foi até hoje, de décadas, séculos quase, né? Que é o que se molda agora. Eu tenho um chefe, eu tenho os gestores que mandam, né? E os chefes, os subchefes, e aí essa cadeia pirâmide, né? Um organograma, né? Como Exatamente, a gente conhece. essa pirâmide. Como é que eu encaixo esses seres complexos para produzirem, serem felizes, né? É porque para se encaixar e ficar restrito a regras, né? Que é esse sistema. Acho que eu vou, desculpa interromper. Eu posso só completar? Completa. E aí, eu acho que assim, eu não acho, mas enfim, eu penso que depois da pandemia, que houve essa mudança radical de como as pessoas olham para os seus trabalhos, depois do recolhimento, depois de toda essa revolução que houve, tá, como é que eu continuo nesse mesmo sistema? Eu não consigo, né? E a ampliação dessa consciência de olhar para todo esse sistema e falar, poxa, isso está errado. Aumentou muito mais a autoconsciência de que tem alguma coisa errada aí, aumentou, né? Desculpa, era só isso. Pode continuar. Não, na verdade, sim, acho que dentro, né, desse contexto todo, já que nós estamos ainda falando do ambiente, né, e de um sistema, e de seres individuais, né, e dessa complexidade toda, ao longo aí, né, das evoluções, das épocas, dos períodos, né, dos tempos, né, de toda essa formatação, foram necessários, sim, né, criarem-se as éticas, a ética, né, não as éticas, a ética, trabalhar alguns valores, né, a questão da moral, porque há essa necessidade para conseguir justamente estabelecer um mínimo de comunicação da relação, né? E diminuir cada vez mais, aí eu pensando em diminuir um pouco esse individualismo, né? O ego, vamos dizer assim, o egoísmo, na verdade, que a gente já falou aqui também. Então, assim, quando a gente vai pensando historicamente nessa evolução, nesse processo todo, foi-se sempre, há uma naturalidade disso ir acontecendo, né? Eu acho que o que andou pegando muito, em função até de medos, receios, né, de que foi se expandindo tanto, né, pelo número inclusive, né, de negócios, de empresas, e até por essa autonomia que começou a reinar entre as pessoas, né, e aí nós vamos chegar no ponto da pessoa em si, foi se gerando temores, né? Incertezas, inseguranças de abrir mais isso, então de permitir ao outro essa autonomia, de permitir o outro ser,
porque em algum momento precisou ou iniciou-se por uma ideia que não funcionou, que a gente hoje vê que não funcionou, né? Essa ideia de... eu não sei se seria um monoteísmo, aí, algo, né, para se ter um comandante sobre as demais pessoas, e aí começaram-se a tirar valores, digamos assim, né? E aí o indivíduo se perdeu em diversos aspectos. E eu ainda vou além, eu estava pensando, né, a gente ia falar sobre esse tema, e aí eu fiquei pensando, né, historicamente, que na minha opinião, humilde opinião, não sou uma estudiosa, né, do assunto, mas, por exemplo, o marxismo, né, ele não era algo de todo ruim. Quando eu paro para pensar no marxismo, eu falo assim, gente, para mim, agora é uma questão pessoal, claro que não quero gerar nenhum tipo de discussão e nem polêmica com isso. É a minha humilde opinião de quem leu sobre um prisma, né, sobre um viés aí. Mas penso que o marxismo, a falha dele foi ter esquecido, de uma certa forma, do ser. Né? Porque tentou-se também fazer algo muito mecanizado, né? E colocar todo mundo dentro de uma mesma caixa. E aí não funcionou, porque não houve esse olhar para o ser. Então hoje essa modificação, quando a Kelly fala que a pandemia traz esse olhar, né? O olhar se volta para o ser, porque daí todo mundo precisou se reconhecer novamente, digamos assim. Sim. Né? Como é que eu sou, como eu me sinto, como eu me comporto, como eu vejo estar em casa, por exemplo, quando houve o momento de se recolher, né? E ainda assim ser produtivo, e ainda assim produzir, ou ainda assim ter que responder ao sistema de uma certa forma. Né? Porque correr o risco de perder a produtividade, de não saber se voltaria a trabalhar da mesma forma, deu medo, gerou dor. Sim, muita. Né? Uhum. O que vai ser? Como assim não podemos ir trabalhar? E muitas das indústrias, né, não funcionam se não estiver lá. Né? Como é que você vai montar as peças ou fabricar, né? Fazer as montagens ou fazer a fabricação, se não estiver no local, né? Exatamente. E aí, muita coisa que a pandemia acho que trouxe também, essa reclusão e essa mudança que ela trouxe foi a autogestão, né? Como que eu posso entregar, ficar recluso num lugar e entregar? Eu preciso ter a responsabilidade. Não é o local que vai me dar a responsabilidade. Então, eu estando na minha casa, eu preciso me responsabilizar por aquilo. Se sentir inserido. Exatamente, né? Não excluído, apesar de eu estar ali, né? Seja home office, seja né, num café apenas distante do meu trabalho, eu preciso ter essa responsabilidade, eu preciso me gerenciar. Até para quê? Para separar, né, as coisas. Esse tempo é dedicado ao trabalho, esse tempo é dedicado a mim, esse tempo é dedicado à família, esse tempo é dedicado ao meu descanso. E dentro de tudo isso, como é que eu gerencio, né, fazendo os meus desejos serem supridos, né? Que é os nossos 5 desejos. Então, aí quando a gente pensa, né, então quando a gente vai para o ambiente empresarial, então, né, industrial no caso, quando a gente vai para esse espaço ou para essa relação, né, a gente vai ter uma hierarquia, isso é fato, que existe o proprietário que teve lá
a ideia, ou que empreendeu, que construiu lá, seja pequena, média ou grande, né, empresa, mas ele precisa de pessoas, e aí ele precisa de especialistas, ele precisa de pessoas que vão colocar em ação, né, toda a ideia dele. Exato. Né? Até porque ninguém faz nada sozinho. Exatamente. E aí começa aquela coisa do perfil, né? Qual é o perfil bom para o trabalho X, qual é o perfil para ser líder, qual é o perfil para ser supervisor, qual é o perfil, né? E a gente usa lá a denominação do chão de fábrica, né? E aí acho que até pouco tempo atrás, né? Ou ainda talvez, a gente está numa transição, então quando a gente está numa transição começam a aparecer coisas diferentes, mas também mantém-se muita coisa ali no mesmo movimento, né? Então, até pouco tempo atrás, a exigência de uma formação técnica, né, de uma especialização para determinadas funções, era exigida de uma maneira quase que obrigatória, né? E hoje a gente percebe, pelo menos eu tenho notado, prestado atenção, que existem pessoas que não querem um plano de carreira. Eles estão bem aonde eles estão, né? Desenvolvendo o que eles estão desenvolvendo, mas que às vezes ficam, como é que eu posso dizer, se menosprezam às vezes, né, por estar em determinadas funções, por conta de um olhar externo que exige que precisa, vamos dizer, né, fazer essa evolução de um patamar para outro. Ou até mesmo aquela crença, né, que vem lá de trás. Eu preciso disso, né, eu preciso ter tal estudo. E ontem a gente ouviu uma frase, contrata-se por competência e se despede por comportamento. Então, né? E aí, porque assim, esse meu ponto colocado aqui é para a gente pensar nessa coisa da satisfação. Exato. Às vezes eu me cobro, me coloco para sair do que eu gosto, vamos dizer assim, do operacional. Né? Eu gosto do operacional, gosto do chão de fábrica, eu gosto de estar ali pondo, né, o meu esforço e tal, mas não tem reconhecimento. E como a necessidade do ser humano também é reconhecimento, o que eu faço? Eu vou galgando outros afazeres. Em um determinado momento, eu estou lá como líder ou supervisor, e aí eu estou dando ordem, ou eu estou vendo se o negócio está sendo feito, mas o que eu gosto de fazer mesmo, que é lá estar com a mão na massa, eu já não posso mais. Porque me é cobrado fazer esse processo e estar nessa carreira. Mas algumas exceções conseguem. E aí estão lá 35 anos, 40 anos na mesma função. E aí, infelizmente, o sistema, no caso financeiro, não acompanha. Então, essa pessoa só tem reajustes salariais, né? Não por essa competência, mas, né, por uma questão determinada aí pela função exercida, né? E aí ela acaba se frustrando demais em alguns aspectos. Né? Porque existe uma cobrança externa em relação a uma interna que gostaria de passar a vida toda, de repente, usando um exemplo aleatório, né? Não necessariamente igual o filme do Charlie Chaplin, que fica lá só parafusando, mas queria estar no operacional, não necessariamente só apertando um parafuso, mas executando. E de repente ele é colocado para dar ordens, né? Porque existe essa cobrança de que a evolução profissional, a evolução do ser útil, né, está nesse desenvolvimento. Eu preciso subir patamares nesse desenvolvimento. Eu não posso começar, né, num operacional e terminar num operacional e ter uma carreira brilhante nesse aspecto, né? Eu sei que eu saí um pouquinho, né, até da ordem que a gente estava pensando aqui, que nós vamos falar mais dessa relação mesmo, né, hierárquica e dessa autogestão que as empresas precisam agora começar a olhar. Mas foi só um parênteses aí em relação
a essa ideia também, porque assim, tudo isso vai rodar bonito, digamos assim, né? Toda essa teoria de uma autogestão, de um funcionário orgânico das empresas, que é bem complexo, né? Porque não são caixinhas determinadas, né? São várias caixinhas com várias determinações, né? Não tão bem delimitadas, mas que estão ali circulando, né? Porque o orgânico é isso. Exatamente. Nós somos seres em desenvolvimento, ali em movimento e desenvolvimento constante, né? Então isso faz com que a empresa também se torne móvel nesse dinamismo, Sim. né? De quem está ali, né? A parte viva. Empresas são formadas de pessoas, né? Sim. Como a gente também sempre ouve. Sim. E cada vez mais nós estamos vendo movimentos por aí das empresas começarem a se encaixar nesse novo modo de gerir, de autogestão, né? Nessa gestão mais orgânica que você trouxe aqui, para abrirem várias caixinhas e você poder executar várias funções dentro daquilo que é esperado para você, né? De você. Não apenas apertar lá aquele parafuso. Existem as pessoas que gostam disso, claro, não podemos negar esse desejo delas, mas à medida em que o ser humano, né, no meu entendimento, que ele vai aprendendo novas habilidades e sabendo, né, olhar para essas novas habilidades, e à medida que ele vai se autoconhecendo, as portas elas vão se abrindo, as vontades elas vão se abrindo e o autorreconhecimento daquilo que ele quer fazer e transformar o mundo da forma que dentro da sua área, claro, se expande, né? Isso se torna mais realmente orgânico. Por quê? Porque eu vou fazendo aquilo com mais dedicação, com mais consciência. E aí trazendo de volta os 5 desejos, colocando quando eu me torno útil para a sociedade, quando eu me coloco à disposição de aprender, à disposição de doar o meu tempo, à disposição de ser responsável, né? Não só por mim, mas pelas relações e pelo trabalho que precisa ser executado. Quando eu junto tudo isso e me torno útil, né, para aquilo que eu estou disposto a fazer sem mimimis, vamos dizer assim, e é uma coisa que os empresários procuram bastante hoje em dia, que é vestir a camisa da empresa realmente. E não coisas que falam assim, pessoas que falam assim, eu sou paga só para isso, então eu vou fazer só isso, né? Nós temos capacidades ilimitadas de ser muito mais que aquilo. Não é uma lei imposta, claro que as leis elas são feitas para serem cumpridas, mas acho que dentro de uma empresa envolve-se muito isso, tem muito essas preocupações de envolver leis. Eu estou fazendo muito mais do que a minha função, então eu vou processar, né? Mas a partir do momento que nós, como seres complexos, que temos desejos, entendemos que ao ser útil ao meu sistema que eu estou inserido ali, ao ser útil, eu sou reconhecido, eu sou elogiado, eu sou amado. E aí, juntando essas 4 coisas, eu sou livre. Porque eu tenho dentro de mim essa liberdade de ser, né? E eu me sinto livre. Para quê?
para ter essa autonomia, quando me dão essa autonomia dentro de uma empresa, claro que não são todas, mas graças a Deus esse sistema está mudando, e quando parte de mim, do chão de fábrica, me apresentar para, me estar disposto para, e quando vem essa junção lá em cima, que são dos gestores, para reconhecer isso, para aplicar isso, isso se torna realmente um sistema orgânico que produz muito mais, que gera muito mais, que traz... Cara, já pensou ideias de uma pessoa sendo executada ou ideias de 10 pessoas ali em conjunto, em melhoramento, sendo executadas? O que é melhor, né? Porque cada ser traz a sua experiência, cada ser traz o seu ambiente, aquele que convive em casa, aquele que passou por aquilo outro. Eu vou citar um exemplo muito rápido dessas experiências. Tinha uma empresa que fabricava pasta dentais. Pasta. E para encaixar, às vezes, encaixotar era mecânico, né? E ali se passavam milhares e às vezes algumas caixas iam vazias, eram embaladas vazias. E aí chamou os engenheiros das fábricas, chamou-se muitas pessoas, especialistas mais específicos. Como que nós vamos resolver esse problema? Porque tá isso e aquilo. E aí, uma simples... E eles estavam dias ali naquele problema, pensando em colocar balança, pensando em modificar a forma, modificar a máquina, e isso custaria milhões. E aí, uma vez, viram que não, os gestores, né, viram que não estava mais dando esse problema, e o que aconteceu? Foram ver a linha de produção, o que tinha acontecido. Alguém deu a ideia de colocar um ventilador ali na frente onde as caixinhas, a esteira passava, onde as caixinhas passavam, colocava-se um ventilador e uma caixa ali, porque o ventilador soprava as caixinhas vazias, elas caíam e eram reutilizadas. Olha só que coisa simples. Por quê? Porque eu estou na vivência ali, então o ambiente me influencia e eu não preciso de estudos mirabolantes. Ou seja, eu não preciso ter essa formação acadêmica. Claro que o estudo é muito importante, mas eu não preciso ter essa formação acadêmica para eu achar uma solução simples, rápida e muito fácil. Mas o que vai determinar isso é justamente essa mudança de visão a respeito disso, né? Sim. Nós fomos colocados nessa ideia, né? Que se sobrepõe ao ser. Agora nós estamos aqui, né, a gente está trazendo esse debate, essa informação, nós estamos trazendo essa vontade de falar sobre isso, né? A partir desse entendimento de que por muito tempo, ou ao longo, né, de toda essa história, a gente está dizendo que faltou esse reconhecimento do ser, esse entendimento do ser, né? Ou perder o medo de ser. Porque foram se criando as caixinhas, ou se criando os rótulos, ou se criando os critérios, né, de comportamento, de como ser, de como deixar de ser, a partir aí, né, ou seja, foi se limitando, né, as pessoas com medo da expansão. E hoje a gente está entendendo que a expansão é o caminho, né? Mas é uma expansão que vai exigir confiar num bom senso, confiar, né, num movimento crescente de que seremos respeitados, não sei se é essa palavra, mas de que isso vai fluir naturalmente. É que nós duas, querendo ou não, né, dentro do nosso otimismo, somos seres que às vezes a gente olha e fala assim, gente, não há necessidade
de um semáforo, não há necessidade de tanta coisa muito, porque a gente acredita que naturalmente coisas fluem. Naturalmente eu agradeço, naturalmente eu pego o papel no chão, naturalmente eu faço movimentos de pertencimento, de participação, né, onde eu me movimento não só em prol de mim, mas eu me movimento em prol de um todo. Porque tenho a ideia de que eu e o outro somos um. Mas isso foi tirado da gente, porque isso é da nossa essência. Exatamente. Historicamente isso foi tirado. E agora está se tendo a necessidade do retorno disso. Porque as coisas estão aí, né? O boom está aí. E há um gritar interno. Um gritar interno das necessidades. Sim. De ser amado, de ser elogiado, de ser reconhecido. E a gente veio sendo doutrinados, de uma certa forma, a esperar isso do outro, dentro de uma hierarquia. E hoje estamos dizendo que o sistema orgânico, ele não é pirâmide. Né? Ele não tem um superior, inferior, ou... ele até tem uma hierarquia, óbvio que ela vai existir. Não estou dizendo que não tem como não sumir com a hierarquia, óbvio que não, né? Até porque a gente vive num sistema onde isso é necessário para o funcionamento dele, inclusive, né? E nem vou entrar no mérito aqui das desigualdades, porque não é essa a questão aqui, mas o orgânico, ele tira um pouco esse olhar de superior a inferior, né? E aí ele funciona meio num plano. Sim, uma circularidade onde as coisas vão... É uma verdadeira engrenagem, né? Plana. Exato. Né? Apesar de ter, sim, obviamente, sim. as diferenças ali, uma hierarquia natural, eu diria, né? Por uma questão mesmo de conhecimento, de desenvolvimento e das adaptações mesmo, né? Por isso que hoje, né, na hora de se fazer recrutamento, na hora de se pensar em perfil, hoje se pensa muito em conversar com o candidato, não só tecnicamente. Busca-se saber, né, quais são os hobbies, o que gosta de fazer fora do trabalho, se é alguém que é mais funcional de manhã, de tarde ou de noite, porque a gente já entendeu que as pessoas têm essas diferenças. Né? E elas são importantíssimas. Para o desenvolvimento. E hoje se entende que essa importância não é importante só para o bem-estar do candidato, muito pelo contrário. Para o bem-estar e crescimento da própria empresa. Se eu consigo montar, né? Eu nem vou entrar no mérito de falar montar energeticamente, mas vamos lá. Se eu consigo montar a empresa, né, a partir das necessidades dos perfis que eu tenho, então se é uma empresa que vai trabalhar, por exemplo, em 3 turnos, né, eu não posso colocar a mesma pessoa, quer dizer, a mesma competência técnica para manhã, tarde e noite, sem levar em consideração que a pessoa da noite deva ser alguém com características e hábitos noturnos. Exatamente. Né? E que talvez, inclusive, ela tenha condições de estar lá à noite e tenha, né, na sua casa durante o dia oportunidade e espaço para o descanso. Porque eu já recebi muito no consultório pessoas nesse tipo de reclamação, que perde a sua saúde, não só a mental, mas a física, por estar anos trabalhando no noturno, né? E aí acaba fazendo isso porque tem um recebimento maior, então tem uma questão salarial que envolve, porque infelizmente o sistema impõe isso, né? Colocou isso como benefício para justamente ter pessoas para trabalhar à noite, né? Mas hoje a gente sabe que existem pessoas que trabalhariam não necessariamente só pelo salário extra, mas porque tem uma melhor produtividade. Sim. Né? Eu estou usando isso como exemplo aleatório para entender todo esse mecanismo que é complexo, que é de uma complexidade, né? Porque a gente também tem que lidar com essa questão do humor, né? Com o cotidiano que a pessoa vive,
né? Porque não dá mais para entrar no trabalho deixando os problemas de casa. Aliás, nunca deu, né? Não sei quem foi que um dia disse que nós devíamos separar, né? Entrar no trabalho, esquecer o que está aqui fora, depois sai para fora, esquece o que está aqui. Eu acho que quem disse isso não merece ser lembrado. Minha opinião. Porque assim, gente, nós somos seres nessa complexidade, porque temos, né, toda essa questão do humor, temos toda essa questão das vivências, temos que tudo isso está em atividade constante, não se desliga. Não se desliga De nada. O que a gente precisa, sim, no autoconhecimento, que é o nosso carro-chefe, que é o nosso foco sempre, né? Para termos consciência de quem somos e termos a capacidade, né, de administrar isso. Porque essa é a nossa responsabilidade conosco. Ir para o trabalho, né, de maneira plena, mas sabendo que temos que administrar tristezas, dores, incômodos, né, a dor do outro. Afinal de contas, a vida ela não é estática, né? Não. Ela não é... E nem estável, né? Assim, numa linearidade, né? Exatamente. Ela tá ali... A cada dia nosso humor muda. Eu falo pela gente, a gente vem gravar assim, eu olho uma pra cara, peraí. Tô meio assim hoje, tô meio assada hoje, calma, hoje não tô a fim de falar, mas peraí. Então, assim, a gente vê que somos nós duas. E nós temos os nossos altos e baixos. Imaginem em uma empresa com 10, 15 mil funcionários. Eu trabalhei em empresas que tinham 2.000 funcionários. E você que gosta de falar de energia, imagina? 2.000 funcionários. 2.000 energias espalhadas aí, se movendo. Né? Então, assim, eu falo por conhecimento de causa, porque eu já passei por muitas indústrias, passei por muitos empregos, não fui sempre fui a estudiosa das energias do universo e pesquisadora, mas nem sempre fui terapeuta, né? Então, a minha experiência em indústrias é vasta. Dentro lá, desde chão de fábrica até... né, a trabalhar um pouco mais assim, gerindo as coisas, e é incrível como a visão precisa ser mudada. Nós precisamos nos autoconhecer para ter essa mudança, sabe? O que eu vi, vou contar um pouquinho, uma passagem muito pequenininha que eu tive. Eu trabalhava à noite, amo trabalhar à noite, de quando eu trabalhava em uma linha de doces. Ela fazia doces para lojas de conveniência, quando eu trabalhava lá no Japão, e eu entrei, chão de fábrica, era lá, trabalhava lá na linha. E eu sempre gostei muito de cozinhar, né? Então eu me dei bem com o assunto e fui fazendo as coisas. E rapidamente eu subi de cargo. Por quê? Por causa da minha habilidade. Até aí tudo bem, né? E eu sempre gostei assim, eu sempre soube lidar com pessoas. Apesar de ser uma pessoa mais introvertida, eu sempre soube lidar com situações de conflitos. E aí chegou um momento que eu já era líder de linha, tudo tal, isso em poucos meses. E chegavam pessoas novas para eu gerir e colocar e ensinar o trabalho, né? E era muito engraçado de ver pessoas que duravam ali e pessoas que não duravam ali, né? Porque eu ia lá e ensinava, e você sabe que eu sou paciente para ensinar isso, e não é irônico, com todos os detalhes
detalhes, né, de virginiano. Não, você faz assim, pega, aperta assim, faz assim, assim, assado, coloca assim. E aí você ensina a pessoa, e aí a pessoa que você está ensinando olha para outra pessoa do lado, mas ela está fazendo daquele jeito. Cara, você está ensinando certo para a pessoa, para você se dá bem. Eu falei, eu estou ensinando certo para você, isso é o correto a fazer, né? Agora, se você vai fazer ou não, ou se você vai achar a sua forma de fazer, ou se você vai preencher todo esse doce aqui com esse chantilly da forma correta, sem deixar buracos assim, ou não, aí é seu, né? Ele vai chegar, se você deixar buracos, ele vai chegar lá estragado, ele não vai ser vendido. Então, você está gerando, você não está dando lucro para a empresa, você está dando prejuízo, então você vai ser cortada. Claro que eu não expliquei isso para a pessoa, isso uma forma de pensar. Estou te ensinando certo, mas faça da maneira que você quiser para chegar nesse resultado. Se a outra pessoa está fazendo errado, sinto muito para ela, mas eu vou fazer certo, né? Aí eu olhei para essa pessoa, isso tudo passou pela minha cabeça, e eu olhei para essa pessoa. Eu falei, não, mas é dessa forma que é para fazer, é para cobrir tudo isso. Mas ela está fazendo errado. Falei, tá, mas o jeito certo é esse, tá bom? Virei as costas e saí. Essa pessoa não durou 3 dias na empresa. Por quê? Porque, assim, ao invés de eu focar em mim, eu estou focando no que o outro está fazendo. Se o outro está fazendo, então pode? Não pode. Né? Tem uma forma correta de se fazer. Eu acho assim, desde o chão de fábrica ao empresário, todos nós precisamos ter esse cuidado no olhar, de se autogerir, de olhar para mim, cara, o que eu posso fazer de melhor? Não é olhar para o outro e apontar o que o outro está fazendo errado. Tá, e o que eu estou fazendo? Aí a gente chega bem na questão da expectativa também, né? Que tudo se movimenta, né? A gente ia dar um foco na questão dos 5 desejos, né? Por conta dessa ideia de autogerir, de se reconhecer, né? De ser um ser, né? Que fluidamente se envolve ali com o sistema, né, empresa, com a função, com o trabalho a ser desenvolvido, né, e se sente nesse trabalho. Né? Claro que eu preciso, primeiro, ter esse desejo, essa vontade, né, de entender. Primeiríssima coisa. De entender essa questão da minha utilidade, né, porque a gente demora para... Dentro da forma como que está hoje, demora para isso acontecer. A gente entra numa obrigatoriedade, né? Porque parece que o externo nos coloca. Até porque a gente precisa realmente, né? Ou o externo precisa me servir. Primeiro para eu ser... Isso, é onde eu ia chegar, né? Porque tem essa inversão de valores, do valores e do movimento, né? Porque sim, a gente nasce já dentro do sistema que está funcionando dessa forma, onde dizem pra gente assim, você precisa trabalhar para ganhar dinheiro, né? Você precisa ser alguém para ganhar dinheiro, você precisa estudar para ganhar dinheiro, você precisa sustentar uma casa, você precisa, então tudo em torno do dinheiro. E aí a gente se torna escravo do dinheiro, né? E aí a gente deixa de se entender, se conhecer, se reconhecer. Né? Por que está grande aí? E aí com, né, a vinda aí da internet, da abertura aí, da globalização toda, de comunicação imediata, né? Por que a ansiedade aumentou? Por que depressões aumentaram? Por que a saúde mental está gritando, né, desesperadamente? Porque está tudo tão acelerado e alguém ou o sistema, se alguém não, alguém aqui, alguém aí, né, esse sistema todo, né, o dono do sistema, né, os donos do sistema, né, programaram, embutiram aí
aí de uma maneira muito assim na gente, né? Justamente não olhar para dentro e ficar aí nesse círculo louco aí fora de fazer, mas ninguém pergunta para quê, ninguém pergunta o que está sentindo, como está sentindo, né? Todo mundo quer ser empresário, todo mundo quer empreender, todo mundo quer ser dono. Hoje tá vindo muitas historinhas na minha cabeça. Lembrei da historinha que você falou pra quê, né? Lembrei da historinha de uma pessoa que trabalhava numa estação férrea e toda vez que o trem chegava ele tinha que ir lá verificar e bater com o martelinho lá nas rodas dos trens, né? E ele fez isso lá a vida inteira, há 35 anos. E aí ele foi ensinar um novato a fazer o trabalho dele, né? E um novato chegou para ele e perguntou, mas para que eu vou fazer isso? Para que precisa fazer isso? Ele não soube responder. Porque ele não tinha pensado no para que, ele só executava aquilo. E ele falou, não sei, nunca perguntei, eu não sei para que eu faço isso, mas eu sei que eu tenho que fazer. Para quê? Então, assim, é uma mudança de paradigma. Ok, eu tenho isso para fazer, é mecânico, é automático, né? E isso em qualquer situação, não é só no operacional. Tá, para quê? Mas para que eu preciso fazer isso? O que isso condiz com o meu eu? Ok, vou fazer, mas, né? Qual é a importância disso? O que me faz trazer essa alegria de fazer isso, sabendo que, né, estou fazendo isso para, né, e reflexionar isso dentro de mim. E esse é o novo sentido, esse é o novo paradigma, né, que tem estado aí, né, já faz alguns anos já está indo para décadas já, que essa mudança, como eu falei, nós estamos na transição, e uma transição às vezes dura bastante, né? Dura. Centenas de anos, às vezes. Espero não chegar a ver esse sistema rodando, eu só estou dando pitaco mesmo para ele rodar lá na frente, assim. Porque está na transição, né? Estamos na transição. Essas duas loucas que começam a falar as coisas. Gente, é assim, vocês vão entender, né? Mas assim, é exatamente, né? Até perdi o negócio aqui agora. Essa transição toda, né? Dentro dessa ideia do para quê. O para quê é a pergunta do momento, na verdade, né? Quando a gente vai escolher a nossa profissão, quando a gente vai definir, né, quem a gente quer ser, como a gente quer estar nesse mundo, a gente não tem que responder o porquê, a gente tem que responder o para quê. Para que eu quero? Né? E o para quê é para entrar em contato com o ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, ser útil. Para que eu vou viver essa vida que eu estou decidindo viver? É para ser livre, que é uma necessidade. O problema é que a gente não faz esse movimento, a gente não entra em contato com isso, porque aí fora está tudo tão acelerado, está tudo tão imediato, que ninguém mais responde para quê. Exatamente. E assim, a pergunta mais constante que eu vejo, né, por aí na internet, das pessoas se fazendo qual é a minha missão? Que é o para quê, né? Qual é a minha missão? Nossa, será que eu, né, tenho uma missão X, Y, Z? Não, você não tem missão. Eu já falo na cara. Desculpa, você que acha que tem uma missão. Sinto lhe informar, não tem. Olha só. Eu sei que você fica brava quando eu falo isso. Eu não fico brava, não. Hoje eu tô muito de boa. Tô muito tranquila. Aqui, assim, eu tô me colocando no lugar de quem tá ouvindo isso. E a pergunta que vem é, se eu não tenho uma missão, então eu tô fazendo o que aqui? Né? Então, a gente tá aqui, vamos fazendo o que é possível
filho. Não, a gente não frustra tanto assim as pessoas. Desculpa. Mas a sua missão, na verdade, assim, eu não tenho uma missão, um propósito de fazer coisas aqui, realizar coisas, deixar um legado, ou construir uma empresa, ou levantar um prédio, ou colocar um portão, ser um serralheiro, colocar o portão assim nas casas. Não. Não existe isso. Você mudou completamente até a fisionomia. A sua fisionomia. Eu sei, gente. Mas aqui, assim, a sua missão é ser feliz. Ameniza aí pro povo agora, vai. Porque, já estamos no fim do vídeo. Tá. Porque a vida ela não é feita de missões exteriores, é isso que eu quero dizer. Você não precisa deixar um legado, você não precisa construir um prédio, você não precisa. Não. Resumindo, né, dentro de tudo isso que a Kelly está falando, né, quando ela fala, é ser feliz. É ser feliz. E o ser feliz é entrar em contato com isso. E aí assim, mas gente, o sistema está aí. Sim, o sistema está aí e a gente não precisa ir contra, muito pelo contrário, é justamente se eu tenho que, né, fazer parte do que se apresenta aqui para mim, eu vou então descobrir no meu contato interno o que me faz feliz. E aí não é ficar questionando tanto o sistema. Não estou dizendo que a gente tem que dizer mente o sistema não, gente. Estou dizendo que com muita sabedoria a gente consegue ser feliz, né, entendendo todo esse movimento a partir do meu interno. Exatamente. Né? E aí, assim, jogando para os finalmente, porque a gente fala muito de nós, né, do interno, do autoconhecimento e do ser. Né? Então, a ideia hoje é que consigamos ser da melhor maneira possível dentro do sistema empresa, que é o nosso foco aqui hoje, nas relações. E aí eu preciso diminuir, né, se possível zerar, competitividade, superioridade e inferioridade, né? Porque quando eu me reconheço no meu valor, né, e me alegro naquilo que eu realizo, né, eu sou aquela pessoa assim, ó, que do patrão, né, aos serviços gerais ali, aquele que faz, né, que me auxilia da melhor maneira possível, que mantém o meu espaço limpo, né, eu sou grata, eu me relaciono bem. Chega a gratidão sem querer. Tá tudo bem, mas aqui eu lembrei de outra história. Tô tentando fechar o vídeo, Kelly. Tá bom. Deixa eu contar essa que tem muita pena. Uma pessoa faxineira de um hospital, saiu um paciente, né? Ele saiu do quarto, teve algo, na verdade ele morreu. Ótimo. Ele morreu e aí entrou a faxineira para limpar, né? E foi um pseudo-ajudante com ela. Ajudar a limpar, a ela passar as informações de como tinha que limpar. E esse ajudante foi lá conversando com ela, né? E ela falando, explicando tudo para ele. Como faz, por que faz, para fazer assim, assim, assado. E deixar tudo muito impecável. E aí, e ela falando com ele, e ele questionando, mas por quê, né? Por que você faz isso? Ele falou, porque alguém precisa fazer. E eu me sinto grata em fazer, porque para deixar o ambiente e o espaço limpo, sem bactérias, sem germes, para um outro paciente que possa vir aqui, ele se curar, né? Para ele receber essa cura. Então, o meu trabalho é muito importante,
né? E a simplicidade com que ela falou isso para esse ajudante, eu achei assim, de um amor, de uma gratidão, cara, porque alguém precisa fazer, então ela faz, e ela gosta daquilo que ela faz, ela ama, que é o operacional que você falou, que é ela apertar o parafusinho, né? E ela ama aquilo que ela faz, e ela faz com tanto amor, com tanta dedicação, isso que foi impressionante para mim, aquilo impactou muito para mim, sabe? Aquela fala dela. E é isso, gente, não importa o que você esteja fazendo. Muitos dirão que é um positivismo demais o nosso, né? Olhar e colocar nessa ideia da beleza, mas não é, gente, é o real. É o real. É aquilo, é colocar aquilo que está dentro de nós para fora e externar isso. E eu vou além. E eu sou uma pessoa que eu não sou fã de fazer faxina. Então, meu amor, que ele faz, recebe minha gratidão, cara. Recebe minha reverência, assim, no modo, entendeu? Então, eu acho que é isso. Uhum. Quando eu entendo, né? Não é assim, não faço porque eu sou superior. Não, eu não faço, eu não gosto. Eu sei que eu não gosto. Nós duas não gostamos. Eu sei que eu não gosto. Então, quando alguém faz, eu valorizo. Né? Então, eu reconheço. Exatamente. Né? Eu posso amar essa pessoa, porque ela vai deixar o lugar limpo para mim. Porque ninguém gosta de viver no sujo. Não. Mas eu não gosto de limpar. Temos essas contradições. Mas também não sujo, assim, para falar, né? Não sou aquele tipo de pessoa que gera também grandes sujeiras, não, para colocar alguém para fazer. Não é essa a ideia. Percebe, né? Então, é nessa complexidade, Exatamente. é nessa simplicidade complexa que nós estamos querendo falar. E uma empresa, não interessa o tamanho dela, da pequena, média, grande porte, é necessário, precisa-se imediatamente, né? Como eu falei, estamos numa transição, mas deveria estar um pouquinho mais rápido isso. Imediatamente as pessoas precisam passar por essa transformação e começar a ver isso, né? Porque, nossa, eu ia falar um negócio, deixa quieto, eu já ia abrir uma polêmica aqui, mas deixa quieto, a gente abre uma polêmica, abre depois. Mas a ideia é essa, né? Que eu acho que esse último exemplo, ainda bem que a gente deixou você falar, porque ele é o que fecha mesmo tudo. Exatamente. Porque é isso. Quando eu tenho, quando eu me dou essa importância e quando eu reconheço o meu ser útil, o meu servir, alguém precisa fazer, eu vou fazer. Eu vou ser útil, eu vou me dar para isso, né? Eu vou servir, eu vou ser útil a isso. Que é o que eu sempre digo, né? Quando eu me coloco nesse ser útil, quando eu me dou, eu vou receber. E o que eu vou receber? O que eu necessito. Amor, reconhecimento e elogio. E aí, no final, né, com tudo isso, a sua pessoa livre, gente. Porque eu entro sorrindo, saio sorrindo, vivo a vida, nada me pesa. Não existe um pesar. Exatamente. E eu não fico escrava do dinheiro. Porque isso circula também dentro dessa naturalidade. Exatamente. Dentro daquilo que me é ambicioso, né? Daquilo que eu tenho a ambição de me tornar, de ser. Então, se eu estou contente com aquilo que eu sou, porque essa é a missão, né? É me tornar feliz naquilo que eu estou e onde estou fazendo aqui e agora. Essa é a minha principal missão. Exatamente. Né? E fui cheia das historinhas hoje, porque eu tenho muitas. Temos. Né? Mas assim, é só para exemplificar o que de uma forma mais imediata, né? O que se vive aí no cotidiano, no dia a dia, né? Para não dizerem que nós somos duas loucas que nunca vivenciaram nada e fica trazendo teorias no chão aqui. de fábrica, não, já presenciei, já vivi. Mas eu acho que as nossas teorias, os nossos papos aqui, né, a ideia do AvonaCast é exatamente esse, né?
não é só reproduzir teorias, é justamente trazer as teorias que chegam para nós ou que passam por nós, né, que casam com o nosso modo de viver, com o nosso ser, né? E aí a gente quer falar sobre isso com vocês, né? Ainda esperamos que isso possa reverberar em vocês de alguma forma, né? Dá o like lá, nos sigam, nos busquem nas redes, dá opinião, manda sugestão, E aí, questionem. E o recado, acho que a principal ideia disso hoje novamente, permitam-se, né? Permitam-se reconhecer. Buscar esses 5 desejos dentro de vocês e se auto-reconhecer dentro disso, fazendo o melhor que pode. Dentro do seu dia a dia, dentro do seu ambiente, dentro daquilo que lhe é responsabilidade, que lhe é cabível e que lhe é desejado. É isso. Acho que é isso. Tá bom? Obrigado. Deixa o like e nos assista. Até a próxima. Até a próxima.